onde pequenos robôs já estão sendo capazes de fazer as tarefas que são desagradáveis para os humanos. Isso já aconteceu. Elon Musk diz que esta é uma situação muito perigosa. Em breve, os robôs terão empregos dos humanos. Mas agora, o CEO da Tesla fez outra previsão sobre o Japão, como este país desaparecerá em breve e como esse é apenas o começo. Elon Musk propôs que, em um futuro próximo, a parte integrante do Nordeste da Ásia pode deixar de existir. E de forma bastante alarmante, ele está falando sobre o Japão. E é natural supor que talvez Musk esteja se referindo à ameaça das mudanças climáticas ou a uma guerra nuclear total que devastaria o mundo. Mas, desta vez, o problema que ele fala é a nova e horrível crise de subpopulação naquele território, ou mais especificamente, uma taxa de natalidade surpreendentemente reduzida na região japonesa. E é difícil imaginar como isso pode ser revertido agora. Para te dar um pouco de contexto, Musk respondeu a um usuário do Twitter que postou uma pesquisa do censo do Japão. Esta pesquisa, que abordou as estatísticas de 2021, disse que o Japão atingiu sua queda recorde na população, chegando a 125 milhões e 502 mil em 2021. A população totalizou 125 milhões 502 mil pessoas no início de outubro, uma queda de 644 mil pessoas em relação ao ano anterior, pelo 11º ano consecutivo de queda. Respondendo ao usuário do Twitter, Musk escreveu: "Ao risco de estar afirmando o óbvio, a menos que algo mude para fazer com que a taxa de natalidade exceda a taxa de mortalidade, o Japão acabará por deixar de existir. Isso seria uma grande perda para o mundo." Essa foi a maior queda na história registrada desde a década de 1950. Vários fatores podem contribuir para esse declínio na população. As mais alarmantes das hipóteses são, em primeiro lugar, um declínio nos residentes estrangeiros devido a protocolos de fronteira mais rígidos durante a crise recente. Em segundo lugar, um envelhecimento constante da sociedade que abriga menos pessoas mais jovens. Observe que nos últimos anos o Japão viu quase 831 mil nascimentos, mas que foi passado por quase 1,5 milhões de mortes. Como o censo indica, uma alta recorde de quase 30% da população tinha 65 anos ou mais, enquanto aqueles com 14 anos ou menos representavam uma baixa recorde de aproximadamente 12%. Outro usuário do Twitter argumentou que as questões não são tão lineares quanto parecem, dizendo que a ansiedade em torno do futuro demográfico do Japão não é que o Japão acabará por deixar de existir, mas sim os profundos deslocamentos sociais que estão ocorrendo como resultado do declínio para uma população mais reduzida. E embora esta possa ser uma opinião válida, é importante notar que isso não é mais algo apenas regional. Está se tornando uma questão global de subpopulação, com a qual Musk se preocupa há algum tempo. O CEO da Tesla expressou anteriormente suas preocupações com a subpopulação bruta que pode ameaçar a sua missão em Marte. Em um tweet, ele mencionou como a taxa de natalidade global diminuiu com o início da pandemia. Como nos Estados Unidos, a taxa de natalidade caiu para 4% de 2019 a 2020, marcando o menor número de nascimentos do país desde a década de 70. Musk deu uma estimativa de que até em uma década ele levará passageiros ao planeta vermelho. Mas enquanto Musk expressou preocupação de que se não há pessoas suficientes para habitar a Terra, como poderia haver pessoas que habitarão Marte em um futuro próximo? E esta não é a primeira vez que Musk realmente inicia um discurso sobre esse assunto. Musk, há muito tempo, vem falando sobre como a baixa taxa de natalidade será prejudicial ao bem-estar da civilização humana. Como já conhecemos, e vamos te dizer, mesmo as regiões mais densamente povoadas do mundo, como a China, estão passando por uma queda acentuada na população. O Departamento de Estatísticas da China revelou que a taxa de natalidade do país caiu para um recorde de 7,52 nascimentos por 1.000 pessoas em 2021.
E isso depois de descartar sua infame política de um filho em 2016. Até mesmo a Índia, que abriga quase 1,3 bilhões de pessoas, teve a sua taxa de fertilidade reduzida significativamente. E enquanto o tweet de Musk foi recebido com críticas, também há especialistas que estão realmente do lado do bilionário da tecnologia por trazer esse problema à frente e expor as discrepâncias dos governos responsáveis. Assim como o Japão, vários espectadores apontaram que existem outros fatores que contribuem para o declínio acentuado da taxa de fecundidade do país. Além do fato de que a maioria dos homens japoneses com menos de 30 anos ainda são inativos em termos de intimidade física. Bem, o tweet de Musk acabou causando uma reação em cadeia. Ele revelou que as pessoas do Japão estão sob uma pressão financeira tão imensa que ter filhos se tornou inviável. No entanto, Musk respondeu que se você olhar para qualquer estudo sério, é fácil concluir que as capacidades financeiras não estão relacionadas a essa questão. Economicamente, os países mais fortes têm mais problemas de natalidade do que os países pobres. Na verdade, já que estamos nesse assunto, o Japão realmente se classificou perto da faixa inferior do número de partos esse ano. O país foi medido por uma taxa que mede por 1.000 pessoas na população, conforme informado pela empresa Factbook. E se tudo isso não for evidência suficiente, deixe-nos dizer que o CEO da SpaceX não está brincando quando fala em um colapso populacional. Houve um estudo publicado no The Lancet por pesquisadores do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, e os pesquisadores descobriram que a população global pode cair de forma constante depois que cruzarmos a segunda metade deste século. Estima-se que a população global atingirá o seu pico em cerca de 9 bilhões de pessoas na segunda metade dos anos 2060, e após haverá uma queda acentuada de quase 1,5 bilhões até o final do século. Musk, sendo o visionário que é, tem algumas ideias radicalmente progressistas sobre o sustento da civilização humana, tanto neste planeta como no próximo. Ele, como pai de 6 filhos, acredita que o crescimento da população é ideal em todos os sentidos, e não importa para qual lado do argumento